Gente, boa noite. Eita, lá vai eu falando boa noite de novo, né? Bom dia aí para você, né? Que você vai ver essa atividade amanhã. Mas o professor disse que você está trabalhando essa hora, viu? Está trabalhando essa hora para trazer essa aulinha aqui para vocês do quarto ano, que está no nosso livro de matemática, página número 14. Então aqui a gente vai introduzir essa aula. O título é Ler e Escrever é uma Viagem. Veja só o que diz aqui esse texto. Leia o que é dito sobre essa viagem no poema a seguir. Quem lê vai em frente, quem escreve vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. Aí você vê essa imagem aí, bem ilustrativa, que mostra essa caminhada do poeta. O poeta fica contente com uma viagem pela leitura e pela escrita. E você, já consegue viajar e se comunicar assim? Veja as imagens e leia as legendas, observando como a comunicação mudou ao longo do tempo. Aí você logo abaixo aqui vê essa imagem muito antiga, né? Uma imagem em preto e branco que parece mais aqueles álbuns de fotografia da casa da sua avó, que tem aquelas imagens antigas em preto e branco. Essa imagem aqui é uma imagem que está mostrando aqui uma cena da TV Tupi, que foi a primeira emissora de televisão brasileira, que foi ao ar em 18 de setembro de 1950, tá vendo? Muito antigo, isso aqui é do tempo da vovó. E do outro lado aqui a gente tem uma imagem muito mais recente, que é aquilo que a gente está acostumado. Se de um lado a gente tem uma imagem que retratou o passado, que retrata, que é um registro de um tempo muito antigo que já se passou, hoje nós temos aquilo que acontece na nossa atualidade, que são as ferramentas de comunicação que a gente está habituado a usar no nosso dia a dia. Aqui a gente tem a imagem de uma criança, né, com um fone de ouvido e usando o celular. Possivelmente ele está vendo um jogo, ele está vendo um filme. Atualmente, as muitas emissoras de televisão, que antigamente eram transmitidas assim, em preto e branco, estão presentes em casa ou na rua em aparelhos de televisão, tablet e smartphones. Eu lembro que antigamente, por exemplo, na casa da minha avó, a televisão era uma caixa de madeira enorme. Hoje em dia, ela é algo que cabe dentro da palma da nossa mão. E a gente hoje está se comunicando por isso, né? Por conta dessa pandemia, infelizmente a gente não pode se encontrar, mas graças a essa evolução tecnológica que a gente tem hoje, a gente pode se comunicar aqui virtualmente. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês hoje e vocês vão ver essa aula amanhã de manhãzinha, assim que o professor acordar e liberar num ambiente para vocês. Então vocês veem quanto essas tecnologias de comunicação elas passam ao longo do tempo. Então, seguindo aqui, nós temos já a próxima página. Vou aumentar aqui para vocês a página de número 11, né? Em que a gente vai seguindo aqui essa trajetória da história. A leitura e a escrita também passaram por mudanças. A gente viu que as ferramentas de comunicação elas passaram por mudança na página de número 10. Na página de número 11, nós vemos essas mudanças na leitura e na escrita. A leitura e a escrita passaram por mudança desde a sua invenção até os dias de hoje. Perceba como o modo de escrever mudou desde a impressão no barro até a digitação em dispositivos eletrônicos como os tablets. Então aqui vocês estão vendo uma trajetória dessa mudança, dessa evolução dos modos de escrita, saindo do modo mais antigo, mais arcaico, até o modo mais atual que a gente está acostumado a escrever. Imagina só, se a gente, como os antigos, né? E se eu falar
4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, escreviam dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó, através de placas de barro como escrita. Era chamada escrita cuneiforme, que eram escritas em peças de barro pequeno, e era uma escrita muito mais feita através de desenho e não de letras como a gente está acostumado aqui nos dias de hoje. Então, seguindo aqui essa evolução da escrita, a gente já vê aqui um outro texto. Que texto é esse? É o texto da carta de Pero Vaz de Caminha. Isso aí é muito antigo, hein, gente? O descobrimento do Brasil em 1500. É uma carta que descreve, que relata, através de Pero Vaz de Caminha, como foi esse chamado descobrimento do Brasil. Então também já temos uma evolução da escrita, uma escrita que era feita quase que artesanalmente, muito detalhadazinha, toda bonitinha, tão bonitinha que fica até difícil de entender, né, gente? Mas essa aqui era escrita já nesse período de 1500. Descendo aqui mais embaixo, a gente já tem uma evolução do que foi escrita, né? Um passo muito importante, que é a chamada impressão, né? Que foi descoberto por volta de 1500 e pouco depois dessa carta aí, de Pero Vaz de Caminha, na Alemanha, o pessoal começou a fazer impressões. Então veja aqui, ó, a máquina de escrever foi bastante utilizada durante o século XX. Aí já temos uma evolução. Se lá por volta de 1500 e alguma coisa, com a invenção da imprensa lá na Alemanha, que era aquelas máquinas enormes, que faziam as impressões, e era uma coisa muito arcaica, muito antiga. Já no século XX, no início do século XX, nós tivemos uma evolução muito importante, que foi a máquina de escrever, que foi bastante utilizada durante o século XX. Olha, eu sei, eu vou dizer um negócio aqui, mas não diga mais a ninguém. Olha, eu alcancei essas máquinas. Eu nasci no ano de 1985, eu tenho 36 anos e eu lembro de algumas máquinas. Eu lembro até que a minha mãe falou que fez curso de datilografia nos anos 90, né, que foi os anos em que eu vivi a minha infância, já o início da minha adolescência. A gente não tinha computadores, a gente não tinha um computador como esse que você está vendo aqui. A gente não tinha nada disso. A gente escrevia, a gente digitava através dessas máquinas, que eram máquinas enormes. A gente colocava um óleo nela e depois fazia treco e saía digitando. E era desse jeito que funcionava. Pronto, gente. Aí a gente começa a entrar na nossa atualidade, na nossa época, que é muito mais, vamos dizer assim, é interessante, né? Embora que para eles que estavam lá naquele momento era uma... Você não se alegra quando você vê o seu celular, né? E pode digitar, conversar com seus amigos. Então, uma pessoa que era contemporânea dessa época, por volta de 3.000 anos atrás, quando via uma placa de barro com escrita cuneiforme, ficava extremamente alegre, e era uma evolução tecnológica muito grande para eles. Então, hoje a gente tem diversos instrumentos para escrita de lápis a papel, de tablet a smartphone. Então, você está falando aqui de uma caneta, de um lápis, que é uma coisa muito banal, né? A gente acaba muitas vezes por utilizar essas ferramentas de comunicação, esquecendo de utilizar caneta e lápis. Mas você pode imaginar o que foi a evolução quando surgiu a primeira caneta. A primeira caneta de tinta como essa que a gente está vendo aqui, ou mais. As primeiras canetas eram de pena, né? O cara escrevia lá com apenas e outros instrumentos que eram utilizados. Hoje a gente tem uma caneta. Gente, isso é uma evolução gigante. É uma coisa maravilhosa, viu? E a gente tem que aprender mais a usar a caneta, senão a nossa caligrafia vai ficando feinha. Então a gente tem que escrever também. Certo? Então,
tá aqui essa trajetória, a gente escreve também por tablets, por smartphone, a gente conversa uns com os outros, eu converso com a mãe de vocês aqui pelo WhatsApp e com vocês mesmo, manda vídeo, manda áudio e essa maravilha toda que a gente vê. Então, seguindo adiante aqui na nossa aulinha, explorando o nosso livro, a gente agora vai seguindo, ó, nessas evoluções. Veja só. Nos dias atuais é possível escrever de várias maneiras. Veja alguns exemplos. Por exemplo, aqui já no início a gente tem uma espécie de quê? Uma carta manuscrita, uma carta feita à mão, né? E que eu confesso a vocês que eu sou dessa época também, gente. Não pense que em 1990 tinha esse negócio de tablet, de smartphone, de celular, de WhatsApp. Gente, isso é uma evolução muito grande. Eu lembro que quando a gente tinha um parente muito distante, que morava em São Paulo, que morava no Rio, ou até mesmo numa cidade distante de Pernambuco, a gente escrevia cartas à mão. Cartas à mão, ia até um correio e postava essa carta para chegar depois de dias até um amigo, um parente, uma mãe, um irmão que a gente queria se comunicar. Hoje em dia tudo mudou, né? Você já está vendo aqui embaixo uma imagem de o quê? De uma coisa que você gosta muito, né? Somente para jogar. Eu sei que você usa muito para jogar isso. A gente vai jogar um jogo, viu? A gente vai fazer um jogo. Daqui uns dias, o professor aqui vai montar um jogo e a gente vai jogar esses joguinhos aqui. Então, é que você conversa com a sua mãe, que você conversa com a sua professora de balé, que você conversa com sua tia, com seus colegas, com o seu prof aqui, tá? Então, é chamado de texto digitalizado. Então, a gente vai ter lá caixinha de diálogo lá embaixo, né? Que fica aqui perto dessa câmerazinha aqui. A gente vai digitando. Tarará, 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 tarará. Conversa com a nossa mãe, com o nosso pai. Parará, parará, parará. E vai em frente. Beleza, gente? Então, seguindo, 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 seguindo. A próxima página. Espera aí, só voltar um pouquinho aqui. Ok. Próxima página. Vamos fazer a leitura dela. Vamos fazer a leitura. Hoje você já lê e escreve muito, mas certamente quer mais. Ler e escrever é muito proveitoso, pois pode ser uma viagem pelo mundo real e também pelo mundo da imaginação e da fantasia. Eu lembro, olha, eu adorava fazer as minhas leituras. Quando eu vi essa ilustração que vocês estão vendo aqui, eu imaginava nesse castelo, eu imaginava que era o príncipe, que era esse gato valente com essa espada. Eu me imaginava amigo dos três porquinhos, eu me imaginava lutando contra dragões, beijando princesas, conversando com o coelhinho da Páscoa. Eu imaginava tudo isso. A leitura, gente, ela leva a gente para lugares inimagináveis, para lugares onde a gente não imagina estar. Ela tem essa capacidade maravilhosa. Então, os livros que são entregues para vocês, por favor, leiam. E eu sei que não só tem livro, tem material também na internet. Você pode ver livros na internet, no seu celular, no celular da sua mãe, e viajar, gente, porque é muito bom viajar sem sair de casa. E as histórias dão essa condição para a gente. Beleza? Seguindo. A gente vai agora para a nossa próxima página do nosso livro. E a gente agora segue adiante. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Ler e escrever com palavras. O que são palavras? Veja o que diz o dicionário. Palavra, deixa eu chegar mais perto aqui, que o professor de vocês está ficando velho. Não está enxergando assim tão bem. Vamos lá. Palavra. Usamos palavras para falar com outras pessoas, para contar histórias, para reescrever. Cada palavra tem um significado, quer dizer alguma coisa. Às vezes duas palavras diferentes
têm o mesmo significado. Por exemplo, o cachorro. Por exemplo, cão e cachorro têm o mesmo significado. E às vezes, duas palavras iguais querem dizer coisas diferentes. Ok, gente? Então, seguindo, vamos ler agora esse trecho do poema a seguir para descobrir outros significados de palavra. Cada palavra, esse é o título do poema. Cada palavra é um mundo que gira, que orbita, que agita, que me tira do lugar. Cada palavra me chega, feito chuva repentina, que me acalma, que me anima, ou pode me afogar. Cada palavra é um ar. Tá vendo a rima? Tá vendo o quanto isso flui, né? Com muita facilidade a leitura. Isso é um poema, né? Isso é um poema. Abaixo a gente tem uma tarefinha aqui que vou passar para vocês, mas eu volto depois de ler a última página do nosso livro aqui, certo? Então, segue em frente, amplia. A gente tem mais um texto aqui. E há sempre um jeito de viajar com as palavras. O tamanho do ar. O tamanho do ar se espanta com o tamanho do ar. Beleza, gente? Ler e escrever é sempre uma viagem. Convidamos você para iniciar o quarto ano, galera do quarto ano, gente do quarto ano, com os versos da letra desta canção. Vamos ler? Para onde o livro pode me levar? Outro país? Para a lua ou para o mar? Um dia no futuro, um tempo que passou? Para onde o livro pode me levar? Para o espaço sideral e até para o meu quintal. Para onde o livro pode me levar? O que um livro pode me trazer? Uma história? Uma canção? Vontade de escrever? Mais livros para ler? O que um livro pode me trazer? Brincar com o pensamento, o tempo e o movimento. O que um livro pode me trazer? Maravilha, gente. E tá aí. Você está vendo aqui duas crianças sentadas num livro, surfando no mundo da imaginação. E é essa viagem que a gente está convidando vocês também a fazer, né? Leiam, né? Busquem histórias para ler. O professor aqui vai mandar várias histórias aqui para vocês lerem e vocês vão viajar, hein, gente? Vocês vão ficar muito viajados sem sair do lugar. Mas vamos aqui passar para a nossa tarefinha que nós vamos trabalhar e nós vamos trazer como tarefinha para vocês. E ela está aqui embaixo, certo? Ela está aqui embaixo, deixa eu ver somente a página só para vocês aqui. Eu não estou vendo aqui, mas vou ver aqui no link aqui embaixo, certinho. Vou dizer vocês agora. Página de número 14, no nosso livro de matemática do quarto ano. Diz assim, tá aqui o texto, cada palavra, deixa eu ler novamente para vocês. Cada palavra é o mundo que gira, que orbita, que agita, que me tira do lugar. Cada palavra me chega, feito chuva repentina, que me acalma, que me anima, ou que pode me afogar. Cada palavra é um mar. Aí diz aqui, escolha a estrofe que expressa melhor a palavra, o que significa... deixa eu ler de novo para vocês. Escolha a estrofe que expressa melhor o que palavra significa para você. Então, quantas estrofes nós temos aqui? 3 estrofes. 3 estrofes. A primeira, cada palavra é o mundo, que gira, que orbita, que agita, que me tira do lugar. Aí depois vem a segunda e a terceira. Então, você vai observar cada um desses estrofes e selecionar aquela que mais traz o que significa palavra para você. Ok? Seguindo, diz assim, conversem sobre a força das palavras na convivência do dia a dia, certo?
Eu sei que a gente não dá para fazer isso agora, né? Depois eu posso até marcar uma reunião no Google Meet aqui para a gente conversar. Mas você pode conversar com sua mãe, com seu irmão a respeito disso. Sobre a força da palavra na convivência de vocês no dia a dia. Então vocês vão fazer 3 listas aqui. A primeira, que palavras facilitam essa convivência? Que palavras facilitam a nossa convivência no dia a dia? Vou dar só uma deixa para vocês aqui. Só uma, só uma. Bom dia. Bom dia é muito bom, hein, gente? A gente encontra uma pessoa na rua, dá bom dia. O que a pessoa faz? Abre um sorriso pra gente, responde. Então, facilita a nossa convivência, né? Aí você vai elencar outras. Quais criam problemas para uma boa convivência? Quais criam problemas para uma boa convivência? Exemplo, palavras negativas, né? Tu é feio, tu é chato, pronto. E aí vocês escolhem as demais, certo? Que palavras devem ser evitadas? Que palavras devem ser evitadas, né? Desânimo e outras palavras que devem ser evitadas aí que eu vou deixar para vocês responderem. Depois eu posso ajudar vocês pelo privado no WhatsApp, tá bom? E quais palavras devem ser cultivadas? Ok, gente? Então vamos lá, novamente recapitulando. Eu quero que vocês façam uma lista num papelzinho que vocês vão tirar foto e registrar para mim. Primeiro, vocês vão colocar lá que palavras facilitam essa convivência, ok? Que palavras facilitam a convivência. Aí você lista as palavras. Segundo, quais palavras criam problemas para uma boa convivência? Aí você lista uma por uma, segue adiante. Aí depois coloca que palavras devem ser evitadas. Você lista as palavras e segue. E por último, quais palavras devem ser cultivadas, devem ser usadas no nosso dia a dia? Escreve isso aí, né? E coloca a lista com essas palavras. Bem, gente, essa é a tarefa de vocês de hoje e ao longo do dia eu vou estar cobrando essa devolutiva, esse retorno dessa atividade. Tá bom, minha gente? Não deixem, releiam todo o texto aqui que eu passei para que vocês fixem melhor, para que vocês entendam melhor. E qualquer dúvida, é só falar com o professor aqui. Tá bom, gente? Até outra hora.